Olá, eu sou Judite Cerqueira, advogada especialista em Direito das Famílias e Sucessões. Se você é casado no regime da comunhão parcial de bens e perdeu seu cônjuge, provavelmente já se perguntou: será que eu tenho direito à herança ou só a metade dos bens? E se os bens eram particulares dele ou dela, eu recebo alguma coisa? Essas são dúvidas muito comuns e hoje eu vou te explicar de forma clara e objetiva o que diz a lei sobre os direitos do cônjuge sobrevivente nesse regime de bens. O que é o regime da comunhão parcial de bens? A comunhão parcial de bens é o regime mais comum nos casamentos brasileiros. É o regime padrão, porque se o casal não escolher um outro regime por meio de um pacto antinupcial, esse vai ser o regime de bens do seu casamento. E nesse regime, todos os bens que foram adquiridos durante o casamento são considerados comuns, ainda que você não tenha pago por eles. Agora, já os bens que cada um já possuía ao se casar, ou então aqueles que foram recebidos por herança ou doação, até mesmo durante o casamento, vão permanecer sendo bens particulares, ou seja, eles não vão entrar na divisão de bens. E isso vai ter um reflexo direto na hora da sucessão. Quando um dos cônjuges falece, o cônjuge sobrevivente ele tem direito, primeiro, à ameação, ou seja, metade dos bens que foram adquiridos pelo casal durante o casamento. Essa ameação não se confunde com a herança, tá bom? É um direito adquirido e sobre ela não vai ter uma incidência de ITCMD. Agora, o que vai restar dos bens do falecido depois que você fizer a separação da ameação, aí sim é o que vai ser dividido como herança. O cônjuge pode ser herdeiro nesse caso ou não, dependendo do tipo de bem e quais são os outros herdeiros envolvidos. O cônjuge sobrevivente vai ser herdeiro apenas dos bens particulares do falecido. E isso vai acontecer da seguinte forma: se o falecido deixou filhos, o cônjuge herda uma parte igual de cada filho. Então, exemplo, se a gente tem 2 filhos, por exemplo, a herança vai ser dividida em 3 partes iguais, entre os 2 filhos e o cônjuge sobrevivente. Agora, se a pessoa falecida não deixou filhos, mas os pais do falecido ainda estão vivos, então o cônjuge vai dividir a herança com seus sogros. Agora, porventura, se esse falecido não deixou nem filhos, nem pais vivos, aí sim o cônjuge vai herdar tudo. Então, isso nos mostra, pessoal, como o direito do cônjuge na herança ele é relativo, vai depender da existência de outros herdeiros. Então, para que tudo isso seja cumprido corretamente, é essencial você abrir um inventário, que ele pode ser judicial ou extrajudicial. O inventário ele vai organizar quais são os bens comuns, né, ou seja, a ameação, quais são os bens particulares, que é o que efetivamente vai ser distribuído como herança, quem são os herdeiros legítimos e como os bens devem ser distribuídos. Lembrando que o prazo para poder iniciar a abertura desse inventário é até 2 meses a contar da data do falecimento, senão você vai pagar multa. O cônjuge sobrevivente ele precisa participar desse processo de inventário e ele está amparado por um advogado para poder garantir, obviamente, que os seus direitos não só sejam respeitados, mas como também sejam devidamente concretizados. E em muitos casos, pessoal, a falta de planejamento ela vai gerar uma confusão entre o que é herança e o que é ameação. E mais que isso, os filhos podem entrar em disputa direta com esse cônjuge sobrevivente e muitas vezes isso acaba em litígio, dor e divisão familiar. E por isso eu sempre oriento, planeje enquanto ainda há tempo, porque a única garantia que nós temos é do hoje, o amanhã não é certeza alguma. E o planejamento sucessório ele pode incluir um bom testamento, um bom contrato de doação, até mesmo holdings familiares, enfim, para você poder definir os bens particulares e, é claro, ajudar a evitar injustiças e conflitos e, de quebra, vai proteger quem ficou. É uma maravilha, não é mesmo? Então, você entender os seus direitos como cônjuge sobrevivente é fundamental para poder garantir segurança jurídica e emocional em um dos momentos mais difíceis da sua vida. Na comunhão parcial de bens, você tem direito à ameação e pode ter direito à herança dependendo do caso. Então, se você está enfrentando uma situação como essa ou quer se preparar para proteger o seu patrimônio e sua família, conte com apoio jurídico especializado. Basta você clicar no link que está na descrição aqui do vídeo. Eu sou Judite Cerqueira, advogada especialista em Direito das Famílias e Sucessões, e eu te ajudo a proteger o que importa com clareza, estratégia e muita sensibilidade.